Graças e paz do Senhor Jesus. Mais um dia, mais uma tarde, mais um momento de reflexão, de adoração e de meditação. Eu queria nessa tarde falar com... Hoje o nosso assunto vai ser bem diferente. Estou acompanhando alguns noticiários sobre a Ômicron, sobre as vacinas, sobre essa pandemia. E eu publiquei hoje no meu status que o que tem acontecido esses dois anos de pandemia, dizendo que é do vírus, sabemos que não é o vírus. Hoje, desde quando Mandetta junto com Sérgio Moro, quando disse baseado em informações que não havia fundamentos. Mandetta chegou a dizer, o ex-ministro da Saúde chegou a dizer que o exército ia estar recolhendo corpos pelo meio da rua devido ao vírus do coronavírus. E a gente vê que o tempo passou e muitos se vacinaram. Olha, deixa eu falar aqui bem claro que eu não sou contra a vacina, que nem é vacina, são imunizantes ou experimentos científicos. Quer você aceitar ou não, essa seria a verdade. E a gente vê que os laboratórios, farmacêuticos, eles faturaram bilhões de dólares em nome de alguma coisa que não se tem certeza de nada. Há 2 anos que eu sempre tenho falado a mesma coisa, sobre o vírus, sobre o coronavírus, sobre a política e sobre o capitalismo. Se você estudar a história das pandemias no mundo, se você estudar a história, se você parar um pouquinho para pesquisar, eu digo fontes seguras, não falo essas fontes aí que estão a serviço dos interesses políticos, financeiros, capitalistas. E eu estava vendo esses dias, é interessante que até hoje, não se falam quantas crianças morreram de coronavírus. E o que hoje estão querendo hoje impor? Que as crianças têm que ser vacinadas, como se essa vacina emergencial fosse realmente o remédio para curar e não para ser um transmissor do vírus. Hoje a Ômicron, gente, é tanta coisa que a gente escuta por aí, que até eu escrevi agora há pouco que o pior da pandemia não é o vírus, mas é o terror psicológico que os meios de comunicação funerários têm colocado diariamente, 24 horas, nas redes de comunicação, canal aberto. E você que vai ver, é um vídeo que eu estou aqui publicando com o único objetivo, tentar não mostrar. É só você. O problema hoje, irmãos, Jesus falou que o mundo jaz no maligno. Jesus falou, o mundo jaz no maligno. O que Jesus quis dizer? Que
É interessante que Mateus capítulo 4, se você ler Mateus capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus, né? Bem, seria esse até o título na Bíblia, no qual nós temos, mas não é o título em si que eu quero dizer assim, sobre a forma que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, conduzido pelo Espírito Santo. E você vai ver nesse texto que o diabo fala o que realmente é verdadeiro. Ele diz que tudo que há nessa terra corrupta, perecível e perdida, foi dado a ele. Jesus não falou, olha o que ele falou para Jesus. Tudo, os reinos, depois você leia, os reinos foi me dado. Se você me adorar, será teu também. Jesus não falou que o diabo estava mentindo. Ele só falou, está escrito também. Então Jesus estava rebatendo uma mentira com a verdade. E hoje, até hoje eu quero entender, claro que eu entendo, tanto que eu entendo que eu estou aqui nessa tarde publicando, dizendo e explicando segundo as escrituras o que está acontecendo hoje na terra. Irmãos, qual é o argumento hoje do avanço dessa cepa chamada Omicron? Qual o argumento hoje? O argumento hoje é que quem tomou a vacina, quem tomou o imunizante, bem, que eu me lembro, eu tomei todas as minhas vacinas. Minha mãe me deu todas as vacinas, minha mãe me levou para tomar todas as vacinas que se toma. Sarampo, coqueluche, todas as vacinas eu tomei, todas. Paralisia, poliomielite, tomei todas as vacinas. Só que essas vacinas que nós tomamos quando a gente nascemos, né, teste do pezinho, essas vacinas não foram assim criadas em 6 meses, em 7 meses, nem 1 ano. Foram anos. Claro que muitos nesse tempo de preparação, muitos morreram. Mas quem sobreviveu nesse período e foram vacinados de acordo com o tempo, com a produção e com os efeitos, estão hoje vivos. Então, nos próprios documentos da Pfizer, diz que a vacina era para uso emergencial. Só que a Anvisa agora já quer colocar como uma vacina definitiva. Só que essa vacina definitiva não tem os efeitos que deveria ter e não está tendo. E hoje, irmãos, como que os meios de comunicação trabalham? Trabalham com pavor, trabalham com terrorismo psicológico, trabalha com a manha, com a malandragem, com uma pilantragem, irmãos. Porque infelizmente o ser humano sem Deus é um ser humano sem esperança. O ser humano sem a direção do Espírito Santo é um ser humano vazio, oco, que está à mercê de qualquer coisa. Eu sei que esse vídeo, para alguns, vai ser mais um vídeo, só que isso é uma verdade que eu tenho dito há 2 anos. Irmãos, na época mais terrível da pandemia, em nenhum dia eu fechei a nossa igreja. Isso não é desobediência, isso aí não é uma questão de querer ser melhor do que ninguém. É porque quando você está debaixo de uma verdade, você entende que essa verdade chamada Jesus é a verdade que nos liberta. E quando essa verdade, você entende essa verdade, anda nessa verdade e crê nessa verdade, com certeza a sua vida ela é envolvida por um propósito maior. E nessa tarde eu estou meditando, refletindo com você e querendo assim entender junto com você o que está acontecendo.
Será que realmente, presta bem atenção, irmãos, eu não sou negacionista, eu não sou anti-vacina. Só que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Para ele são loucuras. Mas o espiritual entende tudo e por ninguém é discernido. E o que faz você entender o que está acontecendo, interessante, irmãos, que o profeta do Senhor, ele age igual um termômetro. Como é que um termômetro age? Se está frio, ele baixa. Se está calor, ele sobe. Então existe ali um comando, né, à base de mercúrio. Esfriou, ele desce. Esquentou, ele sobe. Então ali, quem mexe nessa área de meteorologia, sabe dizer sobre o tempo. Quando está calor, por exemplo, você sente o quê? Calor. Frio, sente frio. Parece algo lógico? Parece, mas não é. Ó. Agora tá soprando um vento gostoso aqui no monte. Só que esse vento tá soprando, eu sinto que a qualquer momento pode cair uma chuva. Porque o tempo está carregado, as nuvens estão pesadas. Então existe, sabe, uma sinalização do que pode acontecer a qualquer momento. Só que, meu irmão, infelizmente, com o coronavírus, com a Delta, com H1N1, com agora essa Ômicron. Interessante, eu estava ouvindo uma entrevista, esse cara, eu até sugiro você, depois também, ouvir, depois você pode até ouvir que esse médico, é médico, doutor, cientista, ele traz uma entrevista fantástica, esclarecendo à luz da ciência, sem nenhum comprometimento com política, com partidos ou com laboratórios. Ele age de forma neutra na entrevista, ele fala as verdades que nós precisamos ouvir, não se compromete com aquilo que ele fala, que existe nesse debate com esse médico, pessoas inteligentes, pessoas que confronta até esse médico para poder realmente extrair ou entender o que está acontecendo. Mas, irmãos, é mais interessante, o mais interessante disso tudo é que quando você, até falei hoje falei com a Kátia, minha cunhada, que quem tem uma vida de oração, ele não precisa, como é que eu vou colocar? Quem tem uma vida de oração, tem uma vida canalizada, direcionada, ele não se perde no foco. O problema de você que tem uma vida meia boca, não estou aqui julgando você. Se você tem uma vida meia boca de oração, o nome do doutor é Roberto Zeballos. Doutor Roberto Zeballos. Você pode pesquisar aí no Google, doutor Roberto Zeballos. Esse cientista médico, ele traz assim um esclarecimento muito tremendo. Eu não sou médico, nem tampouco sou cientista, mas eu tenho a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, nem a NASA consegue entender aquilo que ele pode fazer, falar ou viver. Quem tem a mente de Cristo, ele sempre está na oposição dos fatos, porque ele sabe o que está fazendo, quem está servindo e para onde ele pode ir. Por isso que vale a pena você andar na contramão do sistema,
na contramão do mundo para ter uma vida com Deus e uma vida com propósitos. Eu quero que você que vai ver esse vídeo depois, compartilhe. Faça uma pesquisa depois e veja quantas crianças morreram de coronavírus. Quantas crianças morreram de coronavírus? Quantos morreram de Ômicron? Quantos morreram de Delta? Quantas? Então, irmão, a gente está percebendo, até mesmo a Anvisa, até mesmo esse ministro da Saúde, o Queiroga, eu não estou entendendo por que ele está colocando, depois de uma consulta pública, ele fez uma consulta pública no domingo, e na segunda já aprovou a vacinação em massa em crianças. Claro que não vai ser algo por imposição, mas acaba sendo algo realmente de pavor, de terror, onde os pais não sabem o que pode ser feito, e com isso a gente está vendo que muita gente estão aí se contaminando e se perdendo no foco. A nossa obrigação como ministros do Evangelho, como pregadores da palavra, é trazer para o povo a luz da Escritura. O nosso propósito como pregadores da palavra é dizer que existe uma direção, que existe um caminho, que existe uma verdade. Só que essa verdade tem que ser dita por aquele que pregam a verdade. Nós não somos donos da verdade. Nós não somos donos, nós somos pregadores da verdade. Então quem é pregador da verdade vai pregar a verdade. Ainda que aqueles que vão ouvir não entendam aquilo que você está falando, mas vão ter que ouvir. Porque João Batista, ele pregava para as pessoas aquilo que não deveriam, não queriam ouvir. Ele pregava a si mesmo. E geralmente, irmão, quem tem uma palavra, ele não se conforma nem se dobra com as mentiras do diabo. Quem tem uma palavra entende o que fala, entende por que fala e entende a fonte de onde ele fala. Então, eu quero que você veja, pesquise aí nos meios de comunicação, no Google, pesquisa quantas crianças morreram. Então, eu estou aconselhando você, não vacine o seu filho, porque essa vacina, ela pode trazer danos futuros no seu filho. Irmãos, procurem ver nas fontes seguras, nos Estados Unidos, em Israel, na própria China, na própria Índia, sobre essas vacinações e procura saber quantos após a vacina morreram, quantos após a vacina se contaminaram de novo. O próprio ministro Queiroga tomou a terceira dose da vacina e pegou o vírus de novo. Para que tomou então a vacina, as 3 doses, a 4ª dose, e pegou de novo a infecção? Aí tem que ter uma resposta para justificar o fracasso. Qual é a resposta? A que veio mais branda, mas se tomou a vacina, não era para contaminar ninguém. E hoje os postos de saúde estão aí superlotados, não é porque o povo está apavorado, o povo não está entendendo o que está acontecendo, e com isso muitos estão se perdendo, estão até morrendo. Por isso que o título dessa mensagem é: a vacina, ela é ou não é o meio de conter a praga ou a pandemia? A vacina seria realmente a saída? Ou vai haver outras consequências dos que estão sendo ou estão tomando a vacina sem entendimento ou sem direção? Hoje, o terror psicológico tem sido constante. Hoje existe um terror psicológico, um terror emocional, onde as pessoas não sabem mais o que fazer. Estão tudo apavorados, estão tudo com medo, sem direção e pensando aonde podem chegar. É uma meditação. Você pode pensar, você pode meditar, você pode pesquisar, você pode consultar, porque eu não falo nada para poder agradar pessoas. Eu falo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu creio que Jesus, ele está nessa tarde falando com você. Ele quer te dar uma direção. Então, não fique perdido. Não fique perdido onde você está. Tome uma posição como servo de Deus, como uma filha de Deus. Porque o profeta é igual um estilista do futuro. Não tem frio, ele já tem uma ideia de como vai ser o casaco para o frio.
não tem calor, já está vendo uma roupa para se usar no verão. Então, seja um estilista do céu na terra. Saiba que você foi chamado para denunciar, para anunciar e para ensinar o caminho da verdade. Quem está na mentira não vai entender o propósito. Quem está na mentira não vai entender a verdade. Isso é um vídeo de esclarecimento. É um vídeo para poder explicar, à luz da Escritura, que você está sendo conduzido por um inimigo invisível. Sabe que inimigo é esse? O terror psicológico. Estamos em tempo de guerra. Estamos em tempo de guerra. E se você não vigiar, você vai se enveredar por caminhos sem volta. Esse surto agora é de gripe. Por que após dizer que com a vacinação ia diminuir os leitos das UPAs e hospitais, e surgiu agora outro vírus, surgiu agora outra cepa, aí a gente vê que existe alguma coisa oculta que o próprio YouTube bloqueia, que não se publica, né? Porque se você começar a falar a verdade, quem vive na mentira não vai aceitar. É o que Paulo mesmo disse. Então, meu irmão, nessa tarde é um vídeo curto, onde eu quero que você entenda que se você tem uma vida de oração, você vai discernir, você vai entender, você não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Irmão, o que todo mundo faz, você não pode fazer. Você é dirigido pelo Espírito Santo. O que todo mundo faz não é interessante para você. Deus fez o indivíduo. Deus fez o indivíduo. Deus não criou o individualista, nem o individualismo. Você pode, nesta tarde, pensar, meditar, repensar, se posicionar e orar para Deus te dar a direção. Irmãos, quem tem uma vida de oração, não anda no achismo, não anda onde todos andam, nem fala o que todos falam. Por isso que às vezes você pode pensar que eu sou encrenqueiro. Não, irmão, eu não sou encrenqueiro. Eu apenas estou querendo te ensinar que existe um caminho santo aonde o imundo não passará, nem o louco errará o caminho. O que Deus tem com a nossa vida é algo tremendo, poderoso e gigante. Hoje é dia 12. Hoje é dia 12. É dia 12 de janeiro. Meu Deus. Dia 12 de janeiro. Meu Deus. Daqui a 29 dias, acabou o mês. E Ebenezer. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. E nessa tarde, meu irmão, pense comigo. Eu não sou contra a vacina. Eu sou contra o sistema que manipula, aterroriza e perturba a paz dos homens. É isso que eu sou contra. E infelizmente, irmãos, vamos pensar. Como é que eu posso criar um passaporte de vacina que nem tem 100% de eficácia? Como que eu posso criar algo que não existe? Os laboratórios não se responsabilizam pelos danos que pode causar presente ou futuro nos vacinados. Se eles não garantem, por que eu vou ficar preso a esse tipo de sistema? E nessa tarde, eu quero encerrar esse vídeo. Eu quero que você pense bem. Eu quero que você pense muito bem no que eu estou falando. Jesus está alertando a sua igreja. Ele está voltando. E quando ele voltar, o que você poderá dizer para ele? A qualquer momento os céus podem se abrir.
a qualquer momento os céus podem se abrir. E aí? O que você vai fazer? Muitos estão com medo do vírus, mas estão esquecendo do juízo. E quando o juízo acontecer, não sobrará pedra sobre pedra. Deus abençoe. Estou em oração. Shalom Adonai.